Fala só, aqui quem fala é o Jack. Bom, hoje estamos aqui para fazer uma análise do segundo episódio da segunda temporada de Ruptura que lançou ontem na Apple TV Plus. O nome desse segundo episódio é Adeus, Senhora Selvig. E Senhora Selvig, né, era o nome que a Cobell utilizava quando ela não estava no trabalho, né, que ela não estava lá na Lumon trabalhando. E que episódio da hora, galera, porque finalmente a gente conseguiu ver o que realmente aconteceu depois que a contingência extraordinária acabou, né? Depois que o Miltic, né, ele puxou a alavanca e desligou, né, os externos eles voltaram o comando do seu próprio corpo e era o que a gente estava esperando, né? O primeiro episódio foi mais morno, eu quero dizer que não era o que a gente estava esperando realmente, mas foi super importante, eu acho que foi até melhor ter essa quebra de expectativa para já vir no segundo realmente mostrando o que aconteceu. Depois que tudo isso aconteceu, né, a contingência extraordinária aconteceu, a Lumon tá caçando todo mundo que sabe de alguma coisa, que ouviu de algum deles, né, dos 4 personagens, alguma coisa sobre a Lumon que podia dar ruim para eles, né, na justiça. Então, o Miltic, principalmente, junto com a Ellie, a versão externa dela, a Helena, que é um personagem que para mim foi o ponto principal desse episódio. Esse episódio também ele já começou frenético, com a Ellie externa, ela já procurando todo mundo que sabe de alguma coisa, inclusive chamou a Cobell de volta. A gente achou que ela foi despedida. A Ellie e o conselho da Lumon chamou a Cobell de volta para falar com ela, pedir desculpas sobre tudo que aconteceu com ela e também falar que querem dar uma promoção a ela, que na verdade o Milt, que também foi promovido, como a gente viu no primeiro episódio, ele foi promovido a chefe do andar, lá do andar do Mark, com a Ellie, com o Irving, com todos os outros lá também. E na verdade a Cobell ela vai sair de lá para um novo cargo que criaram lá, que provavelmente por conta de todo esse alarde que fizeram, tiveram que criar um novo setor, basicamente para reparar os danos, né? Na minha concepção, é para isso que serve. Mas a gente viu que a reação da Cobell a isso foi meio... A gente não sabe ainda qual que foi a resposta dela. Se ela realmente aceitou essa promoção ou não. Mostrou bastante essa relação entre o empregado e o empregador, né? Que é bem complexa, é bem confusa também. E a Helena, ela fez todo um pronunciamento, porque era necessário, depois de tudo aquilo que ela falou sobre a própria empresa da família, ela tinha que falar alguma coisa e, basicamente, o que ela falou foi porque ela tomou um remédio que não podia, então acabou acontecendo as coisas lá e acabou falando que não devia. E que, na verdade, ela era humana, assim como a versão interna dela, que foi totalmente contrário ao que ela falou lá na primeira temporada, se vocês lembram muito bem. Falou assim, ó, eu sou de verdade, você não. Quando a Ellie interna pediu, eu sei que é confuso, galera. Lá, Ellie interna, Ellie externa e tudo mais. Só que eu vou falar então, Ellie e Helena, né? Helena é a parte dela externa. Quando a Ellie pediu para ser despedida, ela fez um pedido e tudo mais, e quem tinha que aceitar era a Helena. Só que na verdade, quando veio a resposta, ela falou, eu sou de verdade, eu tomo as decisões, você não é nada, entendeu? Então basicamente isso. E agora na segunda temporada ela veio com essa fala totalmente contrária ao que ela falou naquele momento. E o Miltic, né, ele começou a jornada dele, ele foi até a casa do Irving e também a casa do Dylan para despedi-los, galera. Só que o Mark, diferente dos dois, ele não despediu. Na verdade, depois a gente viu que o Mark, ele recebeu, não é uma promoção, ele recebeu um aumento, né? Ele até falou de 20%. Então, eles precisam do Mark para um projeto que eu vou falar um pouquinho depois aqui no vídeo, que a gente vai falar, destrinchar um pouquinho sobre o que é esse projeto. Uma coisa muito curiosa também que eu vi no episódio foi quando o Irving externo, a parte dele externa, estava mostrando a casa dele, tinha as pinturas, né, que ele faz, desde a primeira temporada mostra essas pinturas bem darks que ele faz, e na verdade as pinturas é como se fosse uma dica. As pinturas remetem aos corredores lá da Lumon, aqueles corredores totalmente escuros, que inclusive a esposa do Mark sumiu, falou, vamos levar ela para outro andar. Aí ela entrou naquele corredor escuro e sumiu basicamente. E a gente viu principalmente nesse episódio que as versões externas dele, eles sofrem de alguma coisa, até porque por isso que eles fizeram esse processo de ruptura, porque eles sofrem com alguma coisa. Até porque a Helena, a gente viu numa cena que ela estava vendo, dando replay toda hora na imagem, porque ela tem acesso, né, às gravações deles lá na Lumon, então ela toda hora estava rebobinando a fita para mostrar
aquela parte em que ela beijou o Mark. Então ela ficou assim, com aquele sentimento, eu não vou dizer inveja, é como se fosse ciúmes mesmo da versão dela interna, até porque, pelo que a gente viu, ela é meio que forçada a fazer as coisas que ela realmente faz. Porque eu fico pensando, o porquê que a família faria com que alguém, um integrante da própria família dos donos, passar por esse processo de ruptura. Então, eu até fico pensando, será que ela é aquele filho mais novo que ninguém liga, basicamente? Então a gente vê que as decisões que ela faz não é por ela, na verdade é tudo pela empresa. E a gente vê no olhar dela nessa cena que ela quer ter essas coisas, que a Helena, que a Ellie, ela tem coragem, né? Ela é super rebelde lá dentro da Lumon, totalmente o contrário da parte dela externa. Então talvez aquilo esteja guardado dentro dela e que ela quer fazer, só que ela não pode porque ela está nessa posição na empresa. E depois no episódio, o Milt, ele faz algumas perguntas pro Mark, falando que você ainda se sente daquele jeito com a sua esposa, sobre a morte de sua esposa, até porque você está criando relações com outras pessoas dentro da empresa. Aí ele falou da Ellie, até depois cortou ele entrando na Lumon, né, para trabalhar mais um dia normal, e ela olhando ele lá de cima. Então talvez a Helena, ela já esteja sentindo alguma coisa que é isso para ela, na verdade. Depois, na visão do Dylan, a gente viu que ele foi trabalhar nas Monstros S.A., né, galera? Ele foi numa empresa que cria portas. Eu achei bem aleatório isso também. Só que a gente viu uma coisa super interessante, que ele estava lá fazendo as perguntas, né, como é uma entrevista de emprego normal. Só que quando o Dylan, eu achei interessante, quando o Dylan ele perguntou quais são os benefícios, ele foi lá e falou, aqui tem cafeteira. Aí ele, não, mas eu não tô querendo falar disso, tô querendo falar de plano de saúde e tudo mais. Então, isso também casou o que a Lumon faz, né? Porque a gente vê os benefícios da Lumon, festa do waffle, festa da melancia, coisas super superficiais. Então, eles conseguiram mostrar isso também, que existe exatamente isso no mundo exterior. Outra coisa também super interessante nessa cena, a gente viu também, galera, que o mundo corporativo, ele tem um certo preconceito com quem fez esse processo de ruptura, que o cara até falou assim, eu não quero duas pessoas trabalhando, eu quero só uma, né? Então tem essa parte do preconceito, de dar dificuldade de ter um novo emprego depois que fez esse processo de ruptura. Achei bem interessante. Agora ficou um mistério no ar, mais uma pergunta que eles abriram nesse episódio foi a cena do Irving. O Irving externo, ele foi falar alguma coisa, ele foi ligar para alguém no telefone público, ele entrou lá na cabine e quem estava observando ele era o Burt, que até o momento a gente viu, né, no último episódio, que terminou ele batendo na porta do Burt para falar alguma coisa. Agora, se deu tempo para ele falar algo, a gente não sabe. Mesmo assim, o Burt ainda ficaria estranho. Por que tem um cara doido batendo na minha porta? E depois ele simplesmente esquece porque que ele tá lá e tudo mais. Então, pode ir para esse lado realmente, ou pelo lado de que ele conseguiu falar alguma coisa pro Burt e agora ele tá observando o Irving, tudo que ele tá fazendo. E também a gente não ouviu, eu não consegui ouvir o que o Irving estava falando naquela cabine. Tava até falando, eu vi umas teorias, em que ele estaria trabalhando junto com aquela mulher que eu esqueci o nome no momento, mas que ajudou o Mark lá na primeira temporada. Agora, voltando ao assunto daquela parte de por que precisavam do Mark para terminar um projeto, para finalizar o projeto chamado Cold Harbor. Inclusive, esse projeto apareceu no final do primeiro episódio, naquela telinha do computador, que realmente terminou o episódio naquela cena. No computador tava lá, Projeto Cold Harbor, e tava a foto da Gemma, que era a esposa do Mark. Então o projeto envolve o Mark e a esposa dele. Talvez, galera, o pessoal tava fazendo várias teorias, eu não sou desse de fazer muitas teorias, só teve uma, né, no último episódio, mas estavam falando que podia envolver clonagem. Mas eu não vou me envolver nisso aí agora, vamos ver o que os episódios vão falar pra gente, mas é super interessante a gente ver isso, né? A gente teorizar que eles precisam do Mark para terminar esse projeto, que provavelmente é os projetos do carro-chefe da Lumon. Outra coisa que é importante falar também é que, pelo visto, né, o Milt, que ele mentiu de ter passado no primeiro episódio, ele falou que se passaram 5 meses até os externos deles resolverem voltar para a Lumon. A gente viu que foi o quê? Durou nem uma semana e eles já voltaram, então mais uma mentira aí que o Miltic falou, que a gente não pode realmente confiar no Miltic. A última cena do episódio foi a senhora Cobell
que é super estranha essa parte da Cobel, galera, porque ela é muito enigmática. Como eu falei no começo do vídeo, a gente não sabe qual foi a resposta dela. Se ela aceitou a promoção, esse novo cargo na Lumo, ou se ela saiu da empresa. Mas eu acho estranho porque eles não deixariam ela sair da empresa assim, impune, até porque ela sabe de muitos podres da empresa, e nesse momento que a empresa está passando, seria um problema. E ela tá saindo de casa no mesmo momento em que o Mark está chegando, é algo de se pensar, galera. É algo de se pensar. Provavelmente, na minha cabeça, isso foi arquitetado pela Lumon, né? Esse momento aí. Aí ela tava tentando fugir, ela ia se mudar e o Mark tava cobrando respostas dela. E falou assim: ah, você sabe algo sobre a Gemma, que é a esposa dele? E ela basicamente se irritou e foi embora. Então, isso para mim foi arquitetado para deixar ainda mais dúvidas na cabeça do Mark. Claro, a senhora Cobel, ela tem os seus próprios interesses, acredito que ela não ia seguir cegamente a Lumon, até porque a gente viu naquela cena que ela estava um pouco receosa em aceitar esse cargo. Então, ela tem os motivos dela para ela fazer isso tudo, então a gente vai ver um pouquinho mais, eu espero que venha mais respostas nos outros episódios. Na verdade eu falei que aquela foi a última cena, mas não foi. A última cena foi eles, cada um deles externos, chegando na empresa para realmente começar o dia de trabalho. E uma coisa que reforça a nossa teoria de que a Ellie, na verdade, é a Helena, né? A Helena, a parte exterior dela, que na verdade está lá com um grupinho trabalhando na Lumon, foi que todos lá, tudo bem, eles trocaram de roupa, colocaram o crachá e desceram no elevador para começar o dia de trabalho. Eu vi, galera, que o pessoal tava falando, e eu também percebi, que quando eles desciam no elevador, faziam dois bips, né? Dois barulhinhos. Na Ellie foi apenas um. Então talvez ela esteja indo na versão dela externa lá para Lumon, até porque depois que a gente viu todo o olhar dela, né, sobre tudo que ela viu nas câmeras, sobre ela e o Mark, então talvez ela nesse tempo aí, ela aprendeu todos os jeitos da Ellie, como ela se comportava, ela aprendeu bastante sobre cada um lá da empresa também, para ela se infiltrar na empresa, lá na Lumon, junto com o grupo, para saber um pouquinho mais sobre essa contingência extraordinária que aconteceu na primeira temporada. Isso é uma teoria, lembrando, a gente não sabe se vai ser verdade mesmo, mas é uma teoria super interessante também, que está se fortalecendo ainda mais com o passar dos episódios. Então, pessoal, esse é o vídeo de hoje, a análise do segundo episódio da segunda temporada de Ruptura. Outra coisa que eu esqueci de falar também é que mudou, né, a abertura, achei super da hora a abertura, a gente tem vários detalhes lá que a gente consegue analisar também. Tem muitas coisas enigmáticas naquela nova abertura e ficou muito bonita a abertura. Então, essa é a análise, eu espero que vocês tenham gostado. Comenta aí o que você achou do episódio, eu curti bastante, inclusive achei melhor do que o primeiro. Então, comenta aí, dê as suas opiniões. Não esqueça de deixar o like também, que é super importante para ajudar o canal a crescer. E também se inscreva se você gostou do conteúdo, beleza? Então é isso, até a próxima, falou e fui! Tchau, pessoal!